Olá pessoal, vamos falar agora sobre as urnas eletrônicas do modelo 2020 e 2022, também conhecidas como urnas do modelo novo. Rapidamente verificando alguns detalhes da embalagem, ela possui 42,5 cm de largura, 29,5 cm de altura e 41,5 cm de profundidade. Na parte da frente da embalagem, nós temos um envelope plástico que serve para colocar informações como o local de votação e a seção onde a urna vai ser instalada no dia da eleição. Ao lado do envelope plástico, nós temos uma janela frontal que serve para visualizar o número do patrimônio da urna eletrônica. Ao lado direito da embalagem, nós temos as informações sobre a bateria de lítio e o empilhamento máximo das caixas. E por último, as abas laterais, que servem para transportar a urna de maneira correta. Vamos agora retirar a urna da embalagem. Verifique a posição correta da urna acondicionada na caixa. A urna possui dois terminais. O terminal menor é o terminal do mesário e o terminal maior é o terminal do eleitor. Tem dois cabos, o cabo de força para ligar a urna na tomada e o cabo de conexão com o terminal do mesário. Para retirar a urna da caixa, nós temos que colocar o terminal do mesário sobre o terminal do eleitor. Para isso, este modelo de urna possui uma placa na parte de baixo do terminal do mesário. Essa placa tem que ser puxada e vai servir para que o terminal do mesário fique apoiado no visor do terminal do eleitor. Feito isso, nós pegamos os cabos e, segurando a urna pela lateral, puxamos para cima para retirar da embalagem. Dessa forma, nós conseguimos retirar ou colocar a urna de volta na caixa sem o risco de queda do equipamento. Com a urna fora da embalagem, vamos analisar os componentes do terminal do mesário e do terminal do eleitor. Começando pelo terminal do mesário. Na parte traseira temos duas portas USB que são destinadas a projetos futuros e não serão utilizadas nesse momento. Temos também um cabo de conexão do terminal do mesário com o terminal do eleitor. Esse cabo tem 3,85 metros de comprimento. O terminal do mesário tem uma tela touchscreen, diferente das urnas antigas. Quando a urna estiver ligada, a tela do terminal do mesário vai mostrar um teclado semelhante aos teclados das urnas antigas. Isso vai permitir que o mesário consiga digitar os títulos dos eleitores, utilizando as teclas numéricas. Também poderá corrigir algum erro de digitação com a tecla corrige e utilizar a tecla confirma para confirmar informações. Também ao lado dessas teclas numéricas tem a imagem dos LEDs. Os LEDs orientam o mesário quanto à liberação ou não da cabina de votação, além de informar se a bateria interna está em estado crítico. Além dessas informações, tem o símbolo de um raio que deve estar sempre na cor verde, para indicar que a bateria está plenamente carregada. Para concluir, na parte de baixo, tem uma placa móvel que serve para encaixar o terminal do mesário no terminal do eleitor, sempre que for necessária a movimentação da urna. Concluída a descrição do terminal do mesário, vamos passar a examinar o terminal do eleitor. Na parte da frente do terminal do eleitor, acima do teclado, temos uma tela LCD. Diferentemente da tela do terminal do mesário, essa tela não é touchscreen. Abaixo da tela está o teclado. A disposição das teclas do teclado numérico é semelhante a um antigo telefone público. É um teclado mecânico para facilitar a digitação. Esse teclado possui relevo em braille para que o deficiente visual consiga identificar as teclas. À direita do teclado estão as teclas branco para votar em branco, corrige para corrigir eventual erro de digitação e a tecla confirma para confirmar as informações mostradas na tela. Para concluir a descrição dessa parte frontal do terminal do eleitor, na parte inferior à esquerda, nós verificamos o logo da Justiça Eleitoral e o modelo da urna. Continuando então, aqui nas laterais da urna, nós temos essas portas USB,
que servem para projetos futuros e não serão utilizadas nesse momento. Passamos então para a parte traseira da UNA. A partir desse momento nós vamos precisar de uma chave Phillips para continuar o exame do terminal do eleitor. Começando pelo módulo impressor, que é mais conhecido como impressora da UNA. Para retirar o módulo impressor, nós temos que afrouxar o parafuso que prende o módulo na UNA. Dessa forma, nós podemos sacar o módulo para fora. Quando retiramos o módulo impressor, podemos observar uma régua que serve para informar sobre o diâmetro da bobina. Essa marcação vai nos orientar sobre o tamanho da bobina para que possamos decidir se a bobina precisa ser trocada ou não. Normalmente, antes da eleição, todas as bobinas costumam ser trocadas. O módulo dessa UNA é muito fácil de abrir, basta pressionar essa presilha para trás e puxar a porta do módulo que dá acesso à bobina. Para retirar a bobina, nós temos que pressionar essa trava amarela para trás para soltar a parte da frente do módulo. Dessa forma, nós vamos conseguir retirar a bobina do módulo. Quando for colocar uma bobina nova ou recolocar a mesma bobina, devemos inserir primeiro a bobina no pino, observando sempre o brasão voltado para baixo. A parte branca da bobina fica sempre para cima. Após inserir a bobina, nós fechamos a parte frontal, pressionando até ouvir um clique. Depois fechamos a tampa da porta lateral. Essa porta lateral também deve ser pressionada até ouvir um clique. É importante ouvir esse clique para ter certeza que a porta está bem encaixada e a bobina não está solta. Após fechar o módulo, basta encaixá-lo novamente no compartimento, pressionando para que fique bem encaixado. Feito isso, temos que apertar o parafuso novamente, tomando cuidado para não apertar em demasia, porque isso pode acabar estragando o módulo. Vamos agora verificar a bateria interna. É muito fácil retirar a bateria dessa UNA. Para abrir o compartimento, basta pressionar a trava da tampa para a direita. Com isso, nós temos acesso e podemos fazer a substituição da bateria quando necessário. Para retirar a bateria, nós temos que soltar os cabos de conexão. São dois cabos, um preto e um vermelho. A bateria interna dessa UNA é de lítio e tem autonomia de 12 horas. Para reconectar os cabos, observe as cores. O cabo preto fica no conector azul e o cabo vermelho no conector vermelho. Feito isso, podemos recolocar a bateria no seu compartimento e fechar a tampa. Aqui vale um alerta. Não podemos utilizar bateria de chumbo como bateria interna nessa UNA. Você percebe a diferença da bateria de chumbo pelo peso. A bateria de chumbo é bem mais pesada que a bateria de lítio. Continuando a falar sobre bateria, vamos analisar agora a conexão da bateria externa. Caso falte energia, é possível colocar uma bateria externa para termos uma autonomia ainda maior. Diferentemente da bateria interna, essa bateria que vai ser colocada na parte externa vai ser de chumbo por questões de custo. Vamos observar então os conectores da bateria externa. A conexão é feita com o cabo tipo Faston. Temos que observar a ordem de instalação da bateria. Primeiro conectamos o cabo na urna e depois na bateria. Isso para evitar risco de choque elétrico. Na urna, os conectores preto e vermelho correspondem às cores dos cabos. Na bateria, o cabo preto deve ser colocado no conector azul e o vermelho no conector vermelho. Para retirar a bateria externa da urna, primeiro retiramos os cabos da bateria e por último da urna, também para evitar o risco de choque elétrico. Relembrando mais uma vez que nesse modelo de urna, a bateria de chumbo só serve para uso externo. Na parte superior do terminal do leitor, temos esse compartimento em acrílico que serve para a colocação dos relatórios impressos pela urna. Na parte inferior da urna tem uma saída de áudio que serve para conectar um fone de ouvido.
Esse fone de ouvido serve para auxiliar os eleitores deficientes visuais no dia da eleição. Vamos falar agora sobre as mídias utilizadas nas urnas 2020 e 2022, começando pela mídia de aplicação. Essa mídia é um pendrive com 4 GB de capacidade. Mais adiante vamos ver que ela pode ser utilizada para carregar programas na urna ou fazer backup da mídia interna. A outra mídia é a mídia de resultado. Também é um pendrive, porém tem um formato diferente e uma capacidade menor. A mídia original dessa urna possui 1 GB de capacidade, mas podemos usar também mídias com 512 MB de capacidade. Cabe mencionar ainda que a urna possui uma mídia interna, onde são gravados os aplicativos. Essa mídia só pode ser acessada por ocasião da manutenção da urna. Vamos agora conhecer os drives para a colocação das mídias, começando pelo drive da mídia de aplicação. Para abrir a tampa do drive, temos que utilizar uma chave Phillips. Observe a forma correta para inserir a mídia de aplicação no drive. O logo da Justiça com o QR Code tem que ficar para baixo. Então, com o logo para baixo, inserimos a mídia de aplicação no drive. No final, tem que pressionar a mídia para ter certeza que ela está bem inserida. Para fechar a tampa do drive, observe que tem um encaixe. Temos que encaixar primeiro a tampa do lado direito para depois pressionar. Em seguida, podemos fazer o aperto do parafuso com a chave. Cuidado para não apertar o parafuso em demasia para não danificar a peça. Vamos agora para a tampa do drive da mídia de resultado. Bastante simples abrir a tampa desse drive e não requer nenhuma ferramenta. A forma correta para inserir a mídia de resultado é segurando pela parte serrilhada. Observe que a parte reta fica para baixo e a parte em forma de cunha fica para cima. Depois de inserir a mídia, pressione para que fique bem encaixada. Concluídas as explicações sobre as mídias, vamos ver o cabo de energia. Esse cabo tem um comprimento de 4,95 metros. Essa urna é automática e pode ser colocada em qualquer voltagem. Vamos colocar o cabo de força na tomada para verificar alguns detalhes com a urna ligada. Começando pelos LEDs. Sempre que a urna estiver na tomada, devem estar acesos o primeiro e o terceiro LED. O primeiro, identificado como rede AC, indica que a tomada, onde a urna foi conectada, está com energia. E o terceiro, identificado como bate total, indica que a bateria interna está com carga plena. O segundo LED vai acender quando conectarmos uma bateria externa. E o último somente quando a bateria interna estiver totalmente descarregada. Vamos agora ligar a urna pressionando esse botão, que serve para ligar e desligar a urna. Assim que a urna é ligada, nós podemos visualizar o display do módulo de segurança. O módulo de segurança garante que somente programas da Justiça Eleitoral serão instalados na urna. Com a urna ligada, é possível observar o LED de segurança. Esse LED fica na cor verde após a instalação dos programas oficiais. Ao lado do LED de segurança, tem o LED da bateria do relógio interno da urna. Se esse LED acender, significa que a bateria do relógio deve ser trocada. Para isso, nós temos que abrir um chamado de manutenção. Ao lado da saída de áudio, tem uma gravação em baixo relevo com o consumo de energia gasto pela urna. Ao lado direito dos LEDs, tem um botão que serve para ajustar o brilho da tela do terminal do eleitor. É necessário utilizar uma chave Phillips para movimentar esse botão. Quando giramos o botão para a esquerda, o brilho diminui. E quando giramos para a direita, o brilho aumenta. Para finalizar, no centro da parte traseira da urna, tem uma etiqueta com o número do patrimônio e o modelo da urna. Bom pessoal, com isso nós concluímos a descrição dos componentes externos das urnas eletrônicas modelo 2020 e 2022.